E aí pessoal, tudo bem? Síndico e síndica, aqui é Eduardo Gondim e eu vou mostrar para vocês hoje como resolver recuperação estrutural, tá? Então segue o vídeo. Então vamos lá. Hoje vamos falar de recuperação estrutural. Eu sou o engenheiro Eduardo Gondim e vou mostrar para vocês, síndico e síndica, como deve ser feito e o que não deve ser feito. Vamos começar mostrando para você o que é a estrutura do concreto, certo? É a estrutura que segura, sustenta todo o condomínio, todo o prédio. 90% dos condomínios do Brasil inteiro tem essa estrutura, que ela é composta de concreto, que é essa parte cinza, e o aço, que é essa malha que tem dentro do concreto. Como funciona a degradação? A degradação, ela é um resultado dessa soma de fatores, certo? Que é a umidade, uma infiltração, ou se o ambiente é muito úmido, o CO2 que está no ar, o monóxido de carbono que é soltado pelos carros, geralmente dá o problema na estrutura, dá muito perto da caixa d'água ou perto do estacionamento dos carros, certo? As chuvas constantes, falta de impermeabilização, infiltrações e falta de manutenção, certo? Isso somado ao tempo é que gera a necessidade de recuperação estrutural. Vamos lá. Esse quadradinho que está aí, ele é o concreto, certo? Essas setas subindo, elas são os agentes agressivos, aquilo que eu já falei anterior, como CO2, monóxido de carbono, água, infiltração, tudo isso. E essa rodinha aí, no meio, ela é o aço. Então, os agentes penetrantes, eles vão entrando, absorvendo por capilaridade ou permeabilidade. O concreto, ele tem os micro vasinhos, tá? E esses agentes, eles vão entrando. Quando eles chegam no aço, eles vão gerando a oxidação, que a gente conhece popularmente como ferrugem. E essa ferrugem, ela causa uma expansão do volume do aço. Como assim, Eduardo? Se você prestar atenção nessa figura, a rodinha do meio ela está em vermelho, tá? Na figura B. Isso é a área aonde os agentes chegaram e vai expandir, tá bom? Fissuração devido às forças de expansão, produtos e corrosão. Essa fissurinha aí em preto, ela já é o início da degradação da estrutura de concreto. Com o passar do tempo, se não for feita a manutenção correta, ela vai expandir, chegando até a destacar o concreto devido à corrosão. Como assim? Olha aqui para mim. Se o aço ele é isso daqui, a barra de aço é isso daqui, essa rodinha aqui, com o tempo e a corrosão ela vai virar isso daqui, certo? Vai aumentar o volume dela. E esse volume, o concreto não é maleável, ele não foi feito para absorver essa mudança de volume. Então ele vai quebrar. Automaticamente, como esse volume ele vai aumentar, ele vai diminuir a função do ferro, porque ele está degradando, ele está oxidando, e você sabe que a oxidação, a ferrugem, se você passar a mão, ela se desfaz. Se você passar uma escova, ela sai toda e vai ficar o ferro lá. Então, a oxidação, ela tira o ferro. Ela é como se ela estivesse expulsando o ferro. Quimicamente, quando o oxigênio ele se liga à molécula do ferro, ele sai do componente anterior dele, que é, no caso, a barra. Bom?
Aqui eu vou mostrar alguns exemplos que talvez você já tenha visto no seu condomínio ou em outros condomínios, mas que é muito normal, geralmente em prédios que já tenham mais de 10 anos, certo? Ou que não foram feitas as correções ou não foi bem construído. Nesse caso de ser bem construído, tem na norma, na NBR 6118, que fala sobre a estrutura de concreto. Ele destaca lá na seção e diz que a diferença de espessura entre a atmosfera e o ferro dentro do concreto, ele varia conforme a localidade, conforme as características do ambiente. Está num condomínio perto da praia, essa espessura ela deve ser maior por causa da maresia. Se você está num ambiente que não tem muita umidade, que não está perto de salinidade nenhuma, essa espessura pode diminuir, mantendo a mesma proteção. Certo? Então, você pode olhar até para as lajes e ver que às vezes tem um ferrinho aparecendo, ou está manchadinho de meio avermelhado por causa da corrosão. Isso talvez porque na hora da construção aquele ferro tenha ficado encostando na tábua embaixo, né, no madeirite embaixo, onde foi concretado, e aí ele ficou sem a proteção. Tá? Mas vamos lá voltar para os nossos exemplos aqui. Vamos agora para a segunda. E você vê aí que essa pessoa que está na foto, ela já colocou o dedo no ferro que já quebrou. Então esse ferro já não tem função nenhuma na estrutura. Tem que ser realmente feita uma adição de ferragem bem estudada aí, nesse caso. Em outubro de 2019, aconteceu um desabamento do edifício Andréa. A foto aí à esquerda você vê o edifício e à direita você já não vê mais. E é praticamente a mesma foto. Justamente porque não teve a preocupação necessária sobre a estrutura de concreto ao longo do tempo e a ferrugem ela vai aumentando. Se você não cuidar dela, ela só vai aumentar. Vamos lá. E por que eu preciso fazer isso, Eduardo? Ó, a recuperação estrutural ela vai devolver a funcionalidade da estrutura de concreto. Isso quer dizer o quê? Vai te trazer uma segurança a mais, porque quando se quebra o concreto, se quebra o ferro, ele já perde aquela função e a função dele era segurar todo o peso do prédio, entendeu? Ele vai permitir uma vida maior aos componentes que sustentam todo o peso, que é a estrutura de concreto, e deve ser feito por uma empresa especializada, com responsável técnico, tá? Esse responsável técnico tem que ser engenheiro civil e eu acredito e peço até que vocês, síndicos, vão atrás de empresas que já tenham feito esse tipo de serviço, tá? Se você tiver com um problema muito grande, chama um engenheiro calculista para fazer um estudo no seu prédio preliminar para poder depois fazer a intervenção correta. Porque cada caso tem a sua especificação, certo? Eduardo, mas na prática, como é que funciona? Certo. Vamos dizer que você está andando no pilotis do seu prédio e viu algo desse tipo no pilar. Rachaduras dessa característica são um indício de que a ferragem dentro já está com um volume maior, então ela já está oxidada, porque o concreto já destacou, já desplacou, certo? Então como deve ser feito a intervenção? Primeiro você deve escorar ao redor daquele pilar que você vai trabalhar para poder tentar tirar o máximo de peso naquele pilar, certo? Depois você vai quebrar todo aquele concreto que já não presta mais, que já caiu. Vai entrar
na ferragem, vai chegar na ferragem, lixar toda a ferragem, ou com lixadeira mecânica, ou com aquela lixadeira, lixa com escova de aço, certo? A espessura da ferragem, ela não pode ter perdido mais de 10% da sua seção. A seção que eu digo é a área, tá? Aqui é a barra, a seção dela é essa superfície aqui, tá bom? Ela não pode ter perdido mais de 10%. Então é bom calcular, é bom que seja feito um serviço para uma empresa especializada na sua região. Depois que fizer esse tratamento, a retirada e a análise, vai ver a necessidade de se adicionar ferragem ou não adicionar ferragem. E depois que fizer a adição, se coloca um produto que ele é um anticorrosivo, certo? Esse anticorrosivo, existem vários no mercado, mas é bom a empresa que for fazer, ela especificar qual é o produto que ela vai usar antes de ser feito o serviço. E você, síndico, se você for precisar desse serviço, preste bem atenção quais são os produtos que ele está levando, certo? Não é qualquer produto, não pode ser qualquer produto. São produtos específicos que eu vou até mostrar aqui mais na frente. Depois que ele passou o produto, ele vai fazer o fechamento. O fechamento ele deve ser feito com grout para pilares, certo? Não pode ser de maneira nenhuma reboco. Reboco não tem função estrutural nenhuma, tá? Eu até peço que vocês, quando ouvirem alguém falar algo do tipo, bota só um reboco, pinta aí com a tinta e bota um reboco, que vocês ensinem essa pessoa como funciona, porque ela pode ser um disseminador de práticas erradas de como se deve fazer o serviço, tá? E um outro condomínio, infelizmente, pagar pelo erro de uma pessoa que acha que sabe fazer. Mas vamos lá. Nessa imagem da esquerda, a pessoa aí está só montando a caixa que ele vai colocar ao redor do pilar para poder conter o grout, o grout é um concreto alto fluido, sabe? Ele é um alto adensado. Então, quando ele coloca, ele parece uma pasta. Ele vai e entra em todos os poros que tiver e sai por onde puder. Então, essa caixa ela é necessária para poder conter esse grout que vai ser necessário para repor a estrutura do concreto, tá? No pilar, na viga e na laje, a gente usa uma argamassa tixotrópica. Ela tem a mesma resistência do grout, mas ela tem características que vai segurar em superfícies, certo? Ela é como uma argamassa, mas ela tem a função estrutural, tá bom? Então, aqui na foto da direita, esse já é o grout finalizado, não é o mesmo pilar da esquerda. Então você vê que o acabamento dele ainda vai continuar, certo? E ao final, então quando ele termina de grautear, ele vem fazendo o acabamento, certo? Com tinta impermeabilizante. Depois ele vem com a tinta normal, para poder deixar do jeito que o pilar era antes, entendeu? Aqui é o material utilizado em cada etapa. A primeira etapa, escova de aço, lixadeira elétrica, como eu falei, para retirar toda a corrosão daquele ferro, toda a extensão da oxidação, toda a ferrugem, certo? Depois ele vem com o Cicatop 108, que eu coloquei o Cica, ninguém tá me pagando, é só porque eu uso, certo? Impermeabilizando o aço. Para ele poder adicionar a ferragem, ele vai ter que utilizar uma argamassa que ela vai colar, certo? O novo aço na estrutura de concreto. E ele pode usar o Cicadu.
que é uma cola para isso, específica para isso. Para vigas e lajes, como fechamento, a gente tem a argamassa polimérica ou tixotrópica, certo? E para pilares a gente tem o grout, que vai substituir a função do concreto antigo, ele vai repor. Então, ao final, já a pintura impermeabilizante, que é o Cicatop 107, que é a impermeabilização da superfície, que é a tinta impermeabilizante. Depois o acabamento do jeito que for do ambiente aí do seu condomínio, tá? Então, eu queria dizer obrigado e se você quiser, se você chegou até aqui, curte o vídeo, compartilha no teu WhatsApp, compartilha com teus amigos síndicos, certo? E eu só quero mostrar para vocês como fazer, como não ser enganado e como manter a estrutura do prédio segura, tá? A gente tem a nossa página no Facebook, que é Health Home. A gente tem o nosso canal no YouTube e eu vou estar sempre mandando para vocês dicas, conhecimento sobre manutenção preventiva e corretiva, certo? Então, uma frasinha para finalizar: a manutenção regular e preventiva salva vidas. Isso é verdade. Isso é muita verdade. Muito obrigado e até a próxima.